Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Essa é a nossa aula 1, a nossa aula inaugural, que vai ser nada mais nada menos do que uma introdução às ideias principais do cálculo. Ok? Em primeiro lugar, uma apresentação, meu nome é Sérgio Tadeu Martins, eu vou ser o professor, digamos assim, entre aspas, de vocês, né? Não vou fazer vocês passarem por prova nenhuma, mas apenas vou apresentar aqui o conteúdo principal do que eu entendo ser Cálculo 1, para vocês aprenderem no ritmo que for mais adequado, tá joia? Deixa eu esclarecer para vocês o que quer dizer o cálculo 1. Cálculo 1 para mim vai ser um estudo de funções de uma variável real. Para ser então bastante específico aqui, né? Vamos estudar funções que são mais ou menos com essa cara. Tem uma função f definida aqui dos reais nos reais, tá bom? Em geral vai ter definido em algum, o domínio vai ser algum subconjunto dos reais, então vai ser alguma coisa do tipo f de x igual a, digamos, x ao quadrado, para dar um exemplo extremamente simples, né? Se tiver uma função g de mais de uma variável real, que precisa de duas variáveis reais para a gente fazer uma conta, só uma coisa assim, g de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, aí isso aqui não entra em cálculo 1, tá bom? A gente vai estudar só funções desse tipo aqui, e vamos tentar falar da forma mais completa possível desse tipo de função, tá joia? Basicamente, pessoal, por que eu estou mencionando isso para vocês? Claro que toda instituição de ensino, né, toda universidade vai ter algum curso que chama Cálculo 1, alguma disciplina de Cálculo 1, ou com algum nome parecido com esse, Cálculo Diferencial e Integral 1, seja lá o que for. Tá? Em cada lugar, o que significa Cálculo 1 é um pouquinho diferente. Né? Cada instituição escolhe algum subconjunto dos tópicos relevantes para mencionar, e a limitação de quais tópicos entram e principalmente quais tópicos são excluídos da disciplina de Cálculo 1 levam em conta o fator tempo. Essas disciplinas são, na maior parte das vezes, oferecidas durante um semestre. Durante um semestre você não pode falar mais do que um certo número de tópicos para o aluno, porque senão não cabe no tempo, o aluno não vai entender, fica muito corrido. Então, em algum lugar tem que fazer um corte e falar, não, daqui para frente a gente vai jogar ou para cálculo 2 ou para cálculo 3, ou seja lá onde for, e cálculo 1 vai ser só esse pedacinho. Como aqui nós não temos limitação de tempo, então eu vou tentar falar tudo o que for relevante de funções de uma variável real. Então, algumas coisas que a gente vai falar mais avançadas, mais lá para frente, em geral, em outras das universidades, vai ser alguma coisa que vai ser vista em cálculo 2, ou em cálculo 3, ou em cálculo, sei lá qual cálculo vai ser, né? Dependendo de como cada lugar fatia aí os assuntos de cálculo em vários semestres. Tá bom? Muito bem, vamos começar então, né, com uma coisa relativamente simples de entender, que é a estratégia principal do cálculo. Né? Então, vou pegar aqui a estratégia principal do cálculo. Okay? A estratégia principal do cálculo consiste no seguinte: nós temos um problema para resolver. Tá bom? Isso aqui é um desenho de um problema. Né? Se não ficou claro que isso aqui é um problema, eu vou colocar a legenda. Isso aqui é um problema. E nós não sabemos resolver o problema. Tá? Se nós tentarmos dar uma solução exata para o problema imediatamente, nós não somos capazes de fazê-lo. Porém, para muitos problemas que são estudados pelo cálculo, na verdade, o cálculo estuda problemas para os quais esta técnica que eu vou contar para vocês funciona. Nós tentamos fazer o seguinte: em vez de, já que a gente não consegue obter imediatamente uma solução exata para o problema, nós nos contentamos, num primeiro momento, com a obtenção de uma solução aproximada. Aproximada. Tá? E desta solução aproximada, nós vamos tentar obter a solução exata. Então, esta é a magia do negócio. Nós vamos fazer uma solução aproximada, mas tem que ser uma aproximação boa o suficiente que a partir dela a gente consiga obter a solução exata para o nosso problema. Tá? E este passo aqui envolve uma ideia que é a ideia do limite. Diferentes tipos de problemas vão envolver diferentes tipos de limites que a gente vai ter que considerar para passar da solução aproximada para a solução exata. Tá? Então, basicamente, a nossa estratégia assim, para resolver um problema difícil, primeiro a gente vê como é que faz esse problema, digamos, entre aspas, assim, nas coxas, e através de um processo muito esperto de limite, nós obtemos uma solução exata. Né?
É claro que quando eu falo aqui o que significa fazer um processo de limite, isso pode não ficar claro. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Vocês nunca estudaram cálculo, vocês não sabem do que eu estou falando aqui. Então hoje, na nossa primeira aula, aula inaugural, eu vou me contentar em dar um exemplo do que eu quero dizer quando eu falo de pegar uma solução aproximada e através de um processo de limite obter a solução exata do problema. Tá legal? Então, vamos lá. O problema é basicamente o seguinte, nosso problema inaugural, né? Nosso problema inaugural. Nós vamos resolver um problema não trivial hoje, esse problema inaugural aqui. Ele não é tão fácil não. Tá? E ele é assim, né? Ele vai servir para ilustrar para a gente o que significa essa estratégia principal que eu falei para vocês. Né? E vamos considerar uma função, então esse aqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Tá legal? Então essa aqui é a nossa função f de x. F de x igual a x ao quadrado. Eu vou considerar o gráfico dessa função do x igual a 0 até o x igual a 1. Tá bom? E a pergunta é, qual é esta área? Como é que eu calculo esta área aqui embaixo do gráfico da função, né, entre o gráfico da função e o eixo x aqui? E qual que é o valor dessa área? É um número positivo, a gente não sabe qual é. Então, veja, este é o problema. Né? Calcular esta área. Primeira observação, nós não conhecemos a solução exata para este problema. Né? Isso aqui não é um polígono, não é um retângulo, não é um triângulo. Não sabemos o que fazer imediatamente. Então agora, pessoal, vai entrar nossa primeira ideia, que é fazer uma solução aproximada. Então olha só, como é que funciona mais ou menos isso neste caso particular. Tá? Eu vou pegar aqui o gráfico da minha função. Né? Esse aqui é o número 1. E agora eu vou aproximar esta área aqui através de uma outra figura. Que outra figura é essa? A figura é a seguinte, eu pego este intervalo e divido em n partes. De mesmo comprimento, digamos, para facilitar algumas contas, tá legal? Então eu vou dividir aqui em n partes, etc, tá? Digamos até aqui assim. Então cada intervalozinho desse aqui, como eu dividi um intervalo grandão de comprimento 1 em n partes, cada intervalinho desse pequenininho aqui tem comprimento 1 sobre n. Então esse aqui é o número 1 sobre n, esse aqui é o número 2 sobre n, esse aqui é o 3 sobre n, etc. Aqui, digamos assim, aqui é um i sobre n. Esse aqui eu estou representando um ponto genérico. Até o último número aqui, que é o n sobre n, né? Que é o 1. Legal? Agora, pessoal, essa aqui vem a parte da construção da solução aproximada, né? Nós vamos calcular, não exatamente a área que a gente quer, mas uma coisa que é quase a área do que a gente quer. A área que a gente quer calcular. Então a gente faz assim. Desse tamanho 1 sobre n aqui, nós fazemos um retângulozinho de altura 1 sobre n ao quadrado, né? O y correspondente aqui é o x ao quadrado. Aqui no 2 sobre n eu vou levantar aqui, ó, um retângulozinho cuja altura vai ser 2 sobre n ao quadrado. No 3 sobre n, um retângulozinho aqui de altura 3 sobre n ao quadrado e assim por diante. Até que no estágio i aqui no i sobre n e nesse ponto anterior, né, no i menos 1 sobre n, eu levanto um retângulozinho cuja área é, né, cuja altura, na verdade, é i sobre n ao quadrado. Tá bom? A altura, não sei se eu falei correto nos anteriores, né, mas a altura é o x ao quadrado. Tá legal? Até, claro, eu faço isso aqui até o último retângulozinho. Tá legal? Então, o que nós temos aqui são n retângulos cujas áreas, quando somadas, não são exatamente a resposta que eu quero, são uma aproximação. Tá? Então eu vou tentar calcular pelo menos esta solução aproximada, que é a soma das áreas destes retângulos. Será que a gente consegue fazer essa conta? Então vamos ver. Vamos chamar de AN, a área, né, somada desses n retângulozinhos aqui. Tá legal? Então como é que fica essa conta? Cada retângulozinho tem base, né, a área é base vezes a altura, a área de cada um deles é 1 sobre n. Então a área do primeiro retângulo é a base vezes a altura. A área do segundo retângulo é a base vezes a altura. E assim por diante. Até o último aqui, né? Primeiro tem um cara genérico aqui, né? E até o último que é a base 1 sobre n e a altura. A altura é 1, mas
para ficar no mesmo formato que as alturas anteriores, é n sobre n ao quadrado. Tá? Simplificando um pouquinho essa expressão, colocando em evidência que dá para colocar, nos denominadores aqui vai aparecer um n vezes n ao quadrado, né, em todos, então vai ter um sobre n ao cubo, um denominador comum, que vai aparecer em todas essas frações aqui. E o que vai sobrar aqui multiplicando, depois que eu coloco 1 sobre n ao cubo em evidência, é essa soma. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até n ao quadrado. Que é um problema em si, né? É um problema em si mesmo, saber calcular esta soma. Isso aqui não é soma de progressão aritmética, não é soma de progressão geométrica, então aqui a gente pode, digamos assim, obter uma paralisia, porque eu não sei fazer essa conta. Não temos uma expressão, em geral, bonita para fazer essa conta. Então agora, essa parte aqui não é muito de cálculo, pessoal, eu não quero perder tempo com isso, mas vamos supor que, por alguma revelação divina, tá bom? Aqui está um anjinho assim, ó, um anjinho alado aqui veio e, né, jogou para a gente uma fórmula para isso daqui, e ele falou, olha, a soma dos quadrados dos primeiros n inteiros positivos é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Tá? Ninguém precisa saber isso de cor para fazer um curso de cálculo 1. A dedução desta fórmula nem vem ao caso em cálculo 1, seria um assunto para uma outra aula. Mas vamos supor que isso aqui é conhecido, tá legal? Veio então um profeta, um anjo, né, e falou para a gente que essa fórmula é verdadeira. Tá? Muito bem. Isto aqui, pessoal, então, essa obtenção aqui desta fórmula, que o AN é isso aqui, esta é a parte da solução aproximada. Esta é a solução aproximada do problema. Não é a área que eu quero calcular. É mais ou menos a área que eu quero calcular. Tá? Esta é a solução aproximada. Como é que a partir desta solução aproximada nós podemos obter algebricamente a solução exata do problema? Essa é a ideia do cálculo. Tá? Essa é a parte principal. A ideia é a seguinte, né? Neste caso, conforme este n fica grandão, quanto maior for o número de intervalos em que eu dividi aqui esse intervalo original de 0 até 1, mais estreitinhos esses retângulos vão ficar. Tá? E se esses retângulos ficam mais estreitinhos, a minha aproximação da área que eu quero calcular fica melhor. Tá? De tal modo que se eu entender o que acontece com essa expressão da solução aproximada quando n fica muito grandão, que na nossa notação é isso aqui, a gente fala n tende ao infinito, quando n tende ao infinito, a minha expressão da solução aproximada vai se aproximar da solução exata. Ok? Então veja só, em notação, mesmo que a gente não saiba entender ainda tudo o que significa nessa notação, a área que a gente quer calcular é o limite da solução aproximada, 1 sobre n ao cubo vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, quando n tende a infinito. Tá bom? Então esta notação é assim, eu quero saber o que acontece com esta expressão quando n fica cada vez maior. Tá? Cálculo desses tipos de expressões, desse tipo de limite, pode ser uma coisa difícil. Neste caso aqui, não é tão difícil, a conta pode ser feita da seguinte maneira. Olha lá. Aqui, vou escrever, né? Eu quero saber o limite dessa expressão. E aqui a gente não sabe muito bem, a gente vai ter que lidar com essa expressão algébrica aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a distributiva. Tudo aqui em cima, tá? E ver o que acontece. Vai ter 1 sobre n ao cubo, aqui vai ter 6n ao cubo, né? Vou juntar esse 6 com n ao cubo aqui. E vamos ver o que aparece aqui em cima. N vezes n mais 1, n ao quadrado mais n. Que ainda tem que ficar multiplicado pelo 2n mais 1. Tá? Então isso aqui é uma coisa um pouquinho chata que eu tenho que fazer outra distributiva agora. Então vamos lá, copiar o limite, né? N tendendo a infinito. A gente fica carregando essa notação aqui de uma coisa que a gente não entende bem ainda, mas não tem problema. Tem um 6 sobre n ao cubo aqui. E aqui em cima vai ficar finalmente 2n ao cubo, né? Mais, vai aparecer um n ao quadrado aqui, mais 2n ao quadrado, então vai ser 3n ao quadrado, mais n vezes 1, que é n. Pronto, então isso aqui é limite de n tendendo ao infinito de... Agora aqui nós vamos escrever essas três frações separadinhas, tá bom? Esse dividido por 6n ao cubo, esse dividido por 6n ao cubo e esse dividido por 6n ao cubo. O primeiro aqui vai ficar como? N ao cubo corta, então vai ficar 2 dividido por 6, vai ficar 1/3. A segunda expressão vai ficar 3n ao quadrado dividido por 6n ao cubo. Vai ficar, o n ao quadrado corta com o n ao cubo, né? Vai ficar só um n embaixo. 3 dividido por 6 é meio. 1 sobre 2n. N dividido por 6n ao cubo
1/6n². Agora notem o seguinte, pessoal. Eu quero saber o que está acontecendo com o valor desta expressão toda quando n fica muito grande, mas muito grande mesmo. Então note que quanto maior for o valor de n, mais esta expressão aqui vai se aproximar de zero. Eu vou pegar o 1 e dividir por um número que é muito enorme, né? Se você tem uma bala e quer dividir por 2 bilhões de pessoas, a fração de bala que cada pessoa vai receber é praticamente zero. Então, no limite, essa é a parte importante. No limite, quando ele tende ao infinito, essa expressão aqui vai para zero. Mesma coisa para essa, vai para zero também. Né? Fica 1 dividido por um número muito enormezão. Então, essa expressão toda aqui está se aproximando no limite, quando ele tende ao infinito, de 1/3. Então, este 1/3 aqui é a resposta exata do meu problema. Né? Voltando ali no desenho. Esta área aqui é 1/3. Legal? Essa é a estratégia básica do cálculo. Tem um problema difícil que eu não sei resolver. Vamos tentar obter uma solução aproximada. E aqui, essa é a parte misteriosa. No nosso caso, foi fazer o n tender infinito. Né? A partir da solução aproximada, a gente inventa algum truque algébrico para obter a solução exata. E assim é que o cálculo funciona, em geral. Tá? Observações. Primeiro, para quem vê pela primeira vez esse exemplo da área embaixo do gráfico x², a conta pode ser difícil. De fato, tem um elemento dessa conta aqui que, se você não souber aquela fórmula da soma dos n primeiros quadrados, né, dos números naturais positivos, não tem como progredir. Né? Aquela fórmula do n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Aquilo lá é uma coisa que, se você não souber, não dá para resolver esse exemplo. Né? Segundo, como a gente viu só um exemplo, nós podemos ficar com a impressão de que cada problema de cálculo que aparecer na nossa frente, a gente vai ter que pensar num método totalmente inovador para obter a solução aproximada e depois bolar qual que é o limite adequado para passar da solução aproximada para a solução exata. Né? E sabe-se lá que tipo de dificuldade algébrica vai aparecer em cada um desses exemplos particulares. Para deixar vocês mais tranquilos, eu vou avisar duas coisas. Primeiro, existem dois problemas, né, de limites, dois tipos de limites muito importantes em cálculo. Um chama derivada, o outro chama integral. Esse exemplo que a gente viu agora de calcular áreas sobre gráficos de funções chama integral. Tem um outro problema da derivada, que é o problema associado a cálculo de retas tangentes a gráficos de funções. Tá bom? Sabendo calcular esses dois tipos genéricos de limites, as técnicas de cálculo se aplicam para vários tipos de problemas. Okay? Então, a partir da aula 2, né, da próxima aula, digamos, a aula 2 é a primeira aula de verdade, que a gente vai fazer coisas com mais calma, com mais paciência, com mais rigor. A gente vai entrando nesses detalhes do que é o processo de limite de fato e como essas coisas todas vão sendo construídas. Legal? Mas a ideia da aula 1 é só dar uma introdução e deixar para vocês a estratégia geral de todos os problemas de cálculo. Isso é aplicado inclusive cálculo 2, equações diferenciais, seja lá o que for que você estiver estudando. Tudo que é estudado em cálculo, a estratégia geral é essa. Pega um problema difícil, bola um jeito de dar uma solução aproximada e, através de um limite esperto, obter a solução exata a partir da aproximada. Tudo bem? É isso então, pessoal. Até a aula 2, quando as coisas começam a tomar mais consistência.